A campanha petista insiste na estratégia do voto útil, mas eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet não parecem muito dispostos a comprar o discurso. Carolina Abelim. Na reta final da campanha eleitoral, a coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem apostado na estratégia do voto útil, de pedir aos eleitores de Ciro Gomes, do PDT, e de Simone Tebet, do MDB, que virem o voto para derrotar o presidente Jair Bolsonaro ainda no primeiro turno. Enquanto Lula diz que não concorda, que já foi vítima dessa estratagema, Ciro tem se posicionado fortemente contra. De acordo com o recorte da pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira passada, tão poucos eleitores do pedetista gostaram da ideia. O Datafolha indica que uma parcela de 11% dos entrevistados afirma que poderia mudar de candidato no primeiro turno da eleição presidencial e apoiar aquele que estiver em primeiro lugar nas intenções de voto. Entre eleitores de Ciro e Tebet, o índice é de 1 em cada 5. O levantamento sugere ainda que o forte assédio do PT pode ter motivado a queda no número de eleitores de Ciro que dizem apoiar Lula em um eventual segundo turno. O número caiu de 51% para 43% nesta última pesquisa. O assunto voto útil foi tema de debate no programa Prós e Contras aqui na Jovem Pan News esta semana. O advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, defendeu a medida. O que nós precisamos acabar no país é com essa animosidade, é com esse clima, enfim, que se instaurou, com esse ódio que foi inoculado pelo bolsonarismo na sociedade, que pode fazer milhões ou milhares de brasileiros de vítimas, né? Como fez já alguns militantes. Então, eu acredito muito na importância do voto útil, exatamente porque nós temos uma escolha que, assim como em 2018, é muito fácil de ser feita. De um lado, nós temos a civilização e de outra, a barbárie. Já o senador do PSDB, Plínio Valério, argumentou que a estratégia não só é desrespeitosa, como antidemocrática. Porque ofende, não respeita os outros candidatos. Isso é uma falta de respeito. Por pessoas que pensam que podem influenciar na vontade dos outros. E é preguiçosa porque incentiva o eleitor a ter preguiça de pensar, a ter preguiça de decidir. E é antidemocrática porque não há democracia, onde tem eleição de 2 turnos, querer que se decida num turno só e nos colocar como opção apenas 2 pessoas. Ao contrário, eu penso do que pensa o nosso amigo cientista. Não vai evitar a violência política, vai incentivar a violência política quando começa aquele nós e eles. Marco Aurélio negou que o Partido dos Trabalhadores desrespeite o eleitor, já que no fim a escolha será de cada um. E defendeu o voto útil como uma ação política balizada pela democracia. Nós estamos respeitando o eleitor, nós estamos dialogando com o eleitor. No final das contas, é o eleitor que vai para as urnas tomar a sua decisão. Mas nós temos o direito de defender o nosso ponto de vista. Nós estamos numa democracia. Nós queremos derrotar o autoritarismo e o obscurantismo em que o nosso país está mergulhado, entre outras coisas, por conta desse lavajatismo messiânico que inoculou na sociedade brasileira um ódio que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. Para o senador Plínio Valério, a estratégia é ruim para o cenário político, pois enfraquece os partidos. Quando eu falo, e a gente falou muito em respeito aí, a gente respeita tudo, todo mundo tem o direito de pregar o que quer que seja, o eleitor tem o direito de votar, inclusive no voto útil. Quando eu falo de respeito, é a democracia aos partidos. A gente está enfraquecendo os partidos, você está dizendo que não tem mais, que não, os partidos não devem prevalecer. A gente luta para os partidos serem fortes nesse país. Agora mesmo, o Marcos falou do PSDB que muda, a gente falou isso, que muda tudo, porque os partidos não se fortalecem. E no momento que a gente quer partidos fortes, a gente prega que só deve ter 2 para que o brasileiro possa votar. Vamos lá, mais opinião aqui no Jornal da Manhã. Roberto Mota, que nos diz, Mota, desses números compilados pelo Datafolha, apontando a possibilidade de transferência de votos por causa da estratégia aí do voto útil. Mota. Brown, eu coloco muito pouca credibilidade em qualquer informação que venha do Datafolha, que eu gosto de chamar de databolha, porque o Datafolha é o braço eleitoral do Grupo Folha de São Paulo, o braço armado do Grupo Folha de São Paulo, se a gente pode dizer assim. E o Grupo Folha de São Paulo se tornou quase um partido político nessa eleição, inclusive tendo recentemente feito ataques completamente injustificados contra a Jovem Pan. Essa estratégia de voto útil, discutida dessa forma que a gente acabou de ver, me parece totalmente incompatível com a suposta liderança nas pesquisas, né, que é alardeada todos os dias. Quem é líder de pesquisas com a vantagem que a gente tem visto
não se preocupa com voto útil, né? Quem é líder de pesquisas nesse ponto deixa a eleição fluir. É interessante ouvir algumas pessoas defendendo essa turma do grupo Prerrogativa, e se eu não me engano, é a esse grupo que pertence aquele advogado que deu uma declaração em um vídeo, se eu não me engano, era um grupo de pessoas, de advogados reunidos em torno da candidatura do PT, e esse advogado fez aquela afirmação maravilhosa: olha, se a pessoa já cometeu o crime já foi cometido, para que adianta prender, né? E eu achei muito pertinente a observação que alguém fez aí nessa reportagem que a gente acabou de ver, colocando essa eleição como uma disputa entre civilização e barbárie. Olha, essa pessoa tem razão, obviamente não da forma que ela está imaginando, mas da forma oposta. Vamos só lembrar algumas coisas que aconteceram nos últimos 2, 3 anos. A suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Nós estávamos falando da repressão ao tráfico de drogas. O Rio de Janeiro tem 1.400 comunidades que vivem sob a ditadura do tráfico de drogas. As operações policiais foram suspensas nessas favelas desde junho de 2020, sob a alegação de que não deveriam ser prejudicadas as operações de combate à pandemia. Outro ponto muito importante: as investigações que aconteceram, ainda estão acontecendo, por crimes de opinião, um crime que não existe em uma democracia. Outro episódio que nós vimos que desafia realmente a credibilidade e levanta essa questão da civilização versus barbárie. O vereador, se eu não me engano, agora não sei se foi de Curitiba ou de Porto Alegre, que invadiu uma igreja no meio da missa. Vou repetir: o vereador invadiu com o grupo uma igreja católica no meio de uma missa. Esse vereador perdeu o mandato como resultado da ação dos seus pares, ele foi cassado pelos outros vereadores, ele acabou de receber o seu mandato de volta em uma decisão judicial. Então, eu acho que se trata, sim, de uma disputa entre civilização e barbárie. É preciso a gente refletir sobre isso. Agora, Malta, o que você acha sobre essa ação dos parlamentares que estão tentando vetar a realização de pesquisas eleitorais antes das eleições, pelo menos 15 dias antes? Eu acho esse o caminho errado, Kalina. Eu acho que é preciso que a sociedade se pergunte, sim, eu acho que é legítima essa questão, porque existe uma distância tão grande entre o que as pesquisas mostram e a realidade das ruas. Acho que essa é uma pergunta legítima. Outra pergunta legítima é quem está por trás de cada pesquisa, e eu repito aqui a sugestão que eu já fiz antes. Deveria existir, né, como existem agora essas agências verificadoras de fatos, deveria existir para cada instituto de pesquisa alguém que desse 2 informações importantes. Primeiro, uma nota. Eu, como eleitor, quero saber se esse instituto acertou nas outras eleições. Tem instituto que tira nota 0. Ele nunca acertou em nenhuma eleição. Tem instituto que foi criado há 3 meses atrás. Que credibilidade merece esse instituto? Então, essa é uma informação importante. Como é que foi o desempenho do instituto no passado? A segunda informação importante é quem controla esse instituto. Então, para citar um exemplo concreto, tem instituto de pesquisa cujo dono trabalhou como marqueteiro do PT nas campanhas de 2014 e 2018. Isso desqualifica esta pessoa para fazer pesquisas eleitorais? Eu não sei afirmar, mas eu acho importante que o eleitor tenha essa informação. Então, não precisa proibir, só coloca essas 2 informações. Saiu a pesquisa tal. Agora, esta é a nota do Instituto, baseado no passado, e estes são os controladores desse Instituto. Deixa o eleitor resolver se acredita ou não.